Você provavelmente já ouviu falar em recuperação em V da economia. Esse assunto tem sido frequente porque muitos economistas, inclusive o ministro Paulo Guedes, dizem que é o que vai acontecer com a economia do Brasil depois da crise da pandemia. Mas afinal, o que é recuperação em V? Quais são as outras possibilidades e qual deve ser o caso do Brasil? Bom, a analogia de letra para falar de recuperação da economia tem a ver com o desenho que seria formado num gráfico de evolução do PIB. O desenho da letra V, por exemplo, é parecido com o que seria um gráfico mostrando uma forte queda da economia, seguida por uma rápida recuperação. Mas tem ainda outros formatos ou outras letras para falar de recuperação da economia, e eles estão sendo citados em discussões sobre o que deve acontecer com o Brasil. Bom, um deles é a recuperação em U. Considerando o desenho dessa letra, seria algo parecido com um gráfico mostrando uma forte queda da economia, seguida por um tempo de estagnação, ou seja, uma demora para retomar a atividade, e aí sim é que vem a recuperação forte. Existe também a recuperação em W, que mostra uma instabilidade maior. O que acontece nesse caso é que, acompanhando o desenho da letra W, a economia faz os seguintes movimentos. Primeiro, uma queda forte. Depois, uma subida rápida, mas essa recuperação não é o que a gente pode chamar de consistente. Por isso, logo em seguida, cai de novo e cai com força. E aí sim é que vem a retomada. Tem ainda o movimento da economia em L. Nesse caso, depois de uma forte queda, vem um longo período de estagnação, mas aí sem recuperação. Bom, mas e o Brasil nisso tudo? Depois de cair 1,5% no primeiro trimestre do ano da pandemia, a economia teve um tombo de 9,6% no segundo. No terceiro, subiu 7,7%, uma alta forte, mas que ainda não zerou as perdas da crise. Alguns setores já recuperaram o patamar pré-pandemia, como indústria e comércio. Por isso, tem especialista que diz que a gente está sim no caminho de uma recuperação em V. Mas alguns riscos pela frente fazem com que outros especialistas apontem que a economia do Brasil está mais para um W. O fim do auxílio emergencial, por exemplo, e o problema das contas públicas, isso tudo pode fazer com que a recuperação vista até agora seja perdida. Dá para ver ainda que é preciso esperar os próximos passos para saber se o Brasil vai ter mesmo uma retomada em V, se está mais para W ou até um outro formato. Afinal, a retomada, assim como a pandemia, ainda não acabou.